Vocês então, estamos aqui mais uma vez montando o nosso áudio, né, de matemática e o PET 5, a semana 1, que a gente trabalha a questão da função quadrática, né? Então vamos lá. Bom, uma função quadrática, na verdade, uma função polinomial do segundo grau, ela é escrita nessa forma: f de x, que é igual a x ao quadrado, mais bx mais c. Então ela é uma função, a função quadrática é uma função de f, definida de R em R, de forma que f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, sendo os coeficientes a, b e c números reais e o a tem que ser diferente de zero. Então, coloquei alguns exemplos para facilitar. F de x é igual a x ao quadrado mais 2x menos 4. Então, é uma função quadrática onde o a vale 1, o b vale 2 e o c vale menos 4. Como que eu sei? Aí a gente lembra. O número que multiplica o x ao quadrado é o valor do a, certo? Toda vez, não muda. O número que multiplica o x é o valor do b. E o c é o termo que não tem nenhuma letra, não tem nenhum incógnito. Ele é chamado também de termo independente. Então, por exemplo, olha o segundo exemplo. Menos 2x ao quadrado, menos 2x mais 12. O a vale menos 2, o b vale menos 2 e o c vale 12. Olha o outro exemplo. Y é igual a 3x ao quadrado menos 81. O a vale 3. Não apareceu o x. Se não apareceu o x, quer dizer que o b vale 0, porque 0 vezes x dá 0, não aparece. E o c vale menos 81, né? Então, o gráfico de uma função quadrática é uma parábola cujo eixo de simetria é uma reta paralela ao eixo y ou até mesmo ao próprio eixo y, passando pelo vértice da parábola. A parábola ela pode ter concavidade voltada para cima ou para baixo, e ela pode ter um ponto máximo ou um ponto mínimo. Isso vai depender do valor do coeficiente a. Se o a for maior que zero, o gráfico é uma parábola com concavidade voltada para cima e o vértice da parábola é o ponto mínimo da função. E, no caso, a gente fala que é a ordenada, é o valor mínimo da função, o valor do y. Se o a é negativo, o que acontece? Ele é menor que zero, o gráfico é uma parábola com a concavidade aberta, voltada para baixo, e o vértice da parábola é o ponto máximo da função. A parábola intercepta o eixo y num ponto de coordenadas onde x vale 0 e y vale c. As abscissas de interseção entre as parábolas e o eixo x são raízes ou zeros da função. Se eu perguntasse alguma coisa para você até aqui, você ia falar para mim se não entendi nada. Verdade mesmo. Então, mas aqui dá para entender bem o que eu falei. Olha, aqui tem uma parábola, ela está voltada para cima. Se ela está voltada para cima, o que acontece? O a é maior que zero. Quando falou que ela tem um valor mínimo, repare que quando chegou aqui nesse ponto ó, do y, o vértice está aqui embaixo, então é o valor mínimo. O vértice é o ponto mínimo. O valor do x1 e o x2 é onde corta o eixo do x. Então a gente fala assim que esses pontos eles são chamados dos zeros ou as raízes da função. E o ponto que a parábola corta o eixo do y é o ponto C. Então nessa função que a gente viu, sempre você olha pelo valor de C, é o ponto que vai cortar o eixo do y. Olha aqui, o valor do A. A parábola está voltada para baixo. Ah, falou do eixo de simetria. Desculpa, o eixo de simetria, a distância de x1 até o x vértice é a mesma distância do x vértice até o x2. Essa distância não muda, ela é equidistante, é o eixo de simetria, certo? Bom, então é essa reta, tá vendo? Então aqui nesse caso, como de cá, o eixo de simetria está aqui, certo? Agora, nesse caso aqui, a parábola está voltada para baixo, então meu a é menor que zero. Agora, ela não tem mais ponto mínimo, mas ela tem um ponto máximo, porque o vértice está lá em cima, tá vendo? No eixo do y. Aqui, x1 e x2 são as raízes da função, o c é o ponto que corta a reta do y. Bom, então vamos lembrar, e eu pus aí recapitulando, numa equação do segundo grau, x ao quadrado menos 4x mais 3, a gente tem quais são os coeficientes? O a vale 1, é o número que multiplica x ao quadrado. O b é o número que multiplica o x, vale menos 4. E o c é o termo independente, que é igual a 3. Bom, a gente calcula o discriminante da raiz. O que é discriminante? É o valor do delta. E aí a gente joga nessa fórmula aqui, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Nesse caso aí especial, delta é igual a menos 4 ao quadrado, que é o valor do b, menos 4 da fórmula, vezes 1, que é o valor do a, vezes 3, que é o valor do c. Aí ficou 4, menos 4 vezes menos 4, 16. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o nosso delta deu 4. Detalhe,
Quando o delta deu 4, aí as raízes da equação ou os zeros da equação tem três situações. Se o delta for igual a zero, nós vamos ter duas raízes reais iguais, né? Se tem delta maior que zero, tem duas raízes reais e distintas, ou seja, diferentes. Aqui o delta é 4 é maior que zero. Então, na resolução, a gente vai ver que vai aparecer duas raízes. Agora, se o delta for menor que zero, o que acontece? Não existe raiz, certo? Em R, né? Então, não tem solução no conjunto R. Bom, então se eu resolver essas equações aqui, vamos voltar nela. X ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Então, lembrando, o A vale 1, o B vale menos 4, o C vale 3. Tá, então calculamos aqui o delta. O delta deu 4. Agora, primeiro passo, então, achamos a discriminante, achamos o delta. Agora nós vamos encontrar as raízes da equação. Nosso delta não deu 4? Deu. Então, nós vamos jogar nessa forma aqui, ó. X é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Então, menos da fórmula com menos 4 do B, mais ou menos raiz quadrada de 4 sobre 2. Então, a gente faz o estudo de sinal. Menos vezes menos, mais 4, mais ou menos raiz quadrada de 4, 2. Dividido por 2, 2 vezes A. 2 vezes 1, que é 2. Então, aqui, eu tenho x é mais ou menos 2 dividido por 2. Então, agora eu vou trabalhar com mais e depois com menos. X é igual a 4 mais 2 dividido por 6. 4 mais 2 dividido por 6. 4 mais 2, 6 dividido por 2, 3. Ó, primeira raiz. Então, x é igual a 3. Agora, vamos para a segunda raiz. 4 menos 2, 2. Dividido por 2, 1. Então, aqui, ó, achamos as duas raízes, x. Então, as raízes são x1, 3 e x2, 1. Podemos observar, construir um gráfico, né, que ela é definida por essa função, f de x, que é igual a x ao quadrado, menos 4x, mais 3. Então, no plano cartesiano, nós vamos localizar os pontos de coordenada 1 e 0, 3 e 0. As abscissas são as raízes, né, da equação e elas correspondem à solução da equação. É o ponto que o y vai ser igual a 0, o f de x vai ser igual a 0 dentro desta equação. Quarto ponto, nós vamos localizar também o ponto de coordenadas 0C. O que é isso? É o ponto que ela corta o eixo do y. É o ponto de interseção. Então, na nossa função, se ele vale 0, a gente pegou a função. Lá não era x ao quadrado menos 4x mais 3. Ó, o x vale 0. Então, onde tiver x, nós vamos por quê? 0. Então, ficou f de 0 igual a 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 3. 0 ao quadrado, 0. Menos 4 vezes 0, 0. Mais 3. Então, deu quanto? Deu 3. Tá, então quer dizer que ela vai cortar o eixo do x, o eixo do y, no ponto em que o x vale 0 e o y vale 3. Quinto passo, vamos achar as coordenadas do x vértice e do y vértice. Então, vamos lá. A maior que 0 ou A menor que 0, né? Então, nós vamos determinar as coordenadas. O que é o x vértice? É menos B sobre 2A. Sempre eu jogo nessa forma. E o y vértice, menos delta sobre 4A. Então, no gráfico, quando eu tenho lá x ao quadrado menos 4x mais 3, eu ponho aqui, ó, menos 4, que é o valor do B, dividido menos 4 dividido por 2 vezes 1, que é 2 vezes A. Menos delta, menos 4 dividido por 4 vezes 1. Quando eu faço aqui, ó, menos vezes menos virou mais. 4 dividido por 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 2, 2. Menos 4 dividido por 4 vezes 1 dá 4. Menos 4 dividido por 4 é menos 1. Então, aí ela vai ter um valor, um ponto mínimo da função, que podemos dizer que é a ordenada do vértice. É o valor mínimo dessa função. Então, se olhar o gráfico, tudo que nós falamos. Então, aqui, ó, o ponto, olha a função, x ao quadrado menos 4x mais 3. A maior que 0, com a cavidade da parábola voltada para cima. Aqui está o eixo de simetria. Onde que eu sei? É o ponto do vértice, é essa reta aqui que vai, né? Que ela vai ser a reta em relação ao vértice da parábola. Tá vendo? Ela vai pegar aqui, porque essa parte, ó, que vai do 2 ao 3, é a mesma distância que vai do 2 ao 1. Quando chegou aqui, ó, essa ponta que veio aqui do 2 ao 3, é a mesma que vem do 2 até, no caso, o 4 aqui, ó. Certo? O que aumentou de um lado vai aumentar do outro, tá bom? Certo? Bom, o ponto que ela corta, o eixo do y, é o ponto do C, vale 3, tá aqui. As raízes da função é o valor do x1 e x2, 1 e 3. Aqui é o y vértice, que o x vale 2 e o y vale menos 1. Tá vendo? Bom, agora é você. Então, você tem que preencher a tabela, determinar os pontos do gráfico da função de segundo grau e depois preencher as lacunas das afirmativas que seguem. Então, a tabela dada foi essa. Y é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Tá. Se x vale 0, quer dizer que vai ficar aqui 0 ao quadrado
menos 4 vezes 0, mais 3. 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, 0, mais 3. 0 menos 0, 0, mais 3, dá 3. Então, quer dizer, quando x vale 0, y vale 3. Quando x vale 1, 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, mais 3. 1 menos 4 mais 3. 1 mais 3, 4. Menos 4, 0. Então, x vale 1, y vale 0. Y vale 2. Vamos ver quanto vale o y. 2 ao quadrado. X ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 3. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 8, mais 3. 4. Ó, 4 mais 3, 7. 7 menos 8, menos 1. Entendido? Então, quando x vale 2, y vale menos 1. Quando x vale 3, y vale 0. E quando x vale 4, y vale 3. Então, a gente fala assim que nessa função eu tenho que f de 0 é igual a 3, f de 1 é igual a 0, f de 2 é igual a menos 1, f de 3 é igual a 0 e f de 4 é igual a 3. Bom, e aí a gente tinha que preencher a função f definida por f de x, que é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, possui os coeficientes a igual a 1, b igual a menos 4, c igual a 3. Como o valor de a é maior que o zero, a concavidade da parábola, o gráfico f é aberta para cima e vértice de coordenada x vale 2, y menos 1 é o ponto mínimo da função. Como o valor de c é igual a 3, a parábola intercepta o eixo y no ponto de coordenadas 0 e 3, que é simétrico ao ponto de coordenadas 4 e 3 em relação ao eixo de simetria da parábola. Como o valor da discriminante delta é maior que o zero, a equação f de x possui duas raízes reais e distintas, a saber, 1 e 3, as quais são raízes ou zeros da função f, cujo gráfico intercepta o eixo x nos pontos de coordenadas x vale 1, y 0, x vale 3 e y vale 0, tá? Depois vem que você tem que fazer a função, aí você faz, pediu para você montar a tabela, depois você vai fazer o gráfico e aí você vai marcar de caneta vermelha os zeros da função, de caneta preta o vértice e de caneta azul o ponto que o gráfico corta o eixo do x. Então foi dada a tabela, então os valores, menos 1 até o 7, você substitui, aí você vai achar esses valores, né, lá, menos 1, 12, menos, aí igualzinho, fizemos um F, certo? Aí fizemos o gráfico, olha, então aqui está o gráfico, foi dado até, tá? Vermelho, os zeros da função, x vale 1, y vale 5, nós achamos, está aqui. X vértice vale 3, y vértice menos 4, é fazer de preto. O ponto do C, o C vale 5, está aqui. Aí os outros valores que nós fomos fazendo, ó, então aqui está o nosso gráfico, uma parábola voltada para cima, porque o nosso A é maior que zero, né? Então, nesse gráfico, a medida da função x ao quadrado menos 6x mais 5. Responda a questão, o A vale 1, o B vale menos 6, o C vale 5. O C é igual a 5, a parábola intercepta o eixo no 0 e 5, ele é simétrico ao ponto P, né, o ponto que o x vale 6 e o y vale 5, em relação ao eixo da simetria. O valor do delta é 16, delta é maior que zero, então ele vai ter duas raízes, que na verdade é o 1 e o 5, porque perguntou quais são. Quais são as coordenadas do vértice, né, que é o x vértice, que é menos b sobre 2a, e o delta e o y vértice, que é menos delta sobre 4a. Tá, como A é maior, né, que o zero, a concavidade é aberta, voltada para cima, o vértice da parábola é o ponto mínimo da função, certo? Então é o ponto mínimo. Tá bom? Então eu espero ter ajudado vocês, resolvam todos os exercícios, não fiquem com dúvidas, aproveitem e resolvam todos, tá bom? Qualquer dúvida eu estou aqui. Tchau, beijos, fiquem com Deus.